Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, videoanálise aí semanal e também mencionando aí um pouco do gráfico mensal após o encerramento do pregão desta sexta-feira, dia 28 de setembro. Ibov terminou com queda de 1,77%, abaixo dos 60 mil pontos, com isso fazendo aí um movimento de correção, um movimento de baixa de 61,8% do que havia subido, uma retração de 61,8%, batendo ali no suporte dessa retração, dessa retração entre Fibonacci, tendo como suporte pela frente a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal, 58.677 pontos, onde tivemos uma semana em queda de 3,5%, ressaltando também o gráfico mensal. No gráfico mensal a gente tem um Ibov indefinido, porque a gente vê aqui o Ibov com um topo, primeiramente, que não consegue superar esse topo aqui anterior, cai, gera um topo mais baixo, perdeu ali um suporte, mas agora gerou um fundo mais alto e nesse mês não veio aí para fechar acima de 60 mil pontos. Bateu na resistência de um grande candle de baixo, 68.782, a região que a gente mencionava de 68.500 até 63.500 como resistência. Bateu nessa região, perdeu força e deixando aí uma sombra superior. Enfim, uma indefinição num formato aí semelhante a de um triângulo simétrico. E isso aí é uma indefinição em um prazo maior, médio prazo para o Ibovespa. Voltando aqui para os gráficos de menor periodicidade. Então, para que o Ibovespa gere alguma sinalização de alta, está numa região interessante para gerar essa sinalização de alta, porque no curto prazo está em tendência de alta. Abre essa chance de isso acontecer no decorrer dessa semana, um fechamento aí em alta, aqui fechando acima da média móvel exponencial de 3 períodos, formando em um fundo ascendente e gerando nova máxima, seria uma sinalização bem positiva para esta semana aí no Ibovespa. Vamos acompanhar. Lado do Ibovespa fechou coerente com o índice em queda e o clímax também fechou coerente, entrando na região sobrevendida, caiu e entrou na região sobrevendida, podendo ficar ainda mais sobrevendido na região de 50% a 70%. Local, enfim, a partir desse ponto aqui é um local onde já é interessante ficar atento para operações de curtíssimo prazo a curto prazo. Algumas ações que podem estar testando suportes interessantes, podem trazer oportunidades no decorrer dessa semana, vamos ficar atentos. Petrobras, PETR4, terminou o dia em queda de 1,5%, saindo ali de uma congestão, fechando abaixo dessa congestão, ali no suporte em 22,42. A gente observa pelo G60 dela a saída ali desse suporte aqui dos 22,42 e daquela indefinição que a gente vinha comentando que não tinha nenhuma alteração nas últimas duas análises, agora sim ela teve uma alteração, porque ela fez um fundo mais baixo e gerou um topo aqui mais baixo no encerramento do pregão, na última hora de pregão. Não foi dos mais fortes devido a essa sombra inferior, mas de qualquer forma está aí o sinal de baixa, com a perspectiva de curtíssimo prazo, inclusive com o cruzamento das médias aqui no G60, perspectiva no curtíssimo prazo de vir a testar a região de um topo anterior, passando ali por uma retração de 50% desse último movimento de alta, que está na faixa dos 22,06, e o suporte aqui mais forte na faixa dos R$ 21,88 até R$ 21,72. Olhando para o gráfico mensal da Petro, tivemos aí uma alta de 7,81%, mas respeitando ali essa sequência de topos descendentes que a Petro vem fazendo, topos mais baixos. Então a gente observa essa sequência, vem até fechar acima da média móvel exponencial 3 períodos, da outra vez que isso aconteceu, caiu, da outra vez aqui que aconteceu, caiu. Então vamos ficar atentos aqui na Petro para os possíveis sinais aí, se ela vai manter essa tendência de alta dela. A perda da tendência de alta dela principal seria a perda dos R$ 20,28 no decorrer do próximo mês. Seria o sinal de perda de tendência de alta de curto prazo, ou mesmo a formação de um pivô de baixa antes mesmo da perda desses 20,28. Na semana, a Petro registrou baixa de 1,45%, ainda acima das médias. Então é importante que a Petro se sustente nessa região dos 21,88 até a média ali na faixa de 21,30 e gere uma sinalização de alta para manter uma perspectiva ainda favorável de curto prazo para o ativo. Vale 5 terminou o dia
em queda de 1,62%. A semana registrou queda de 3,9%. O dia, depois de ter batido lá naquelas duas médias no gráfico diário, que gerou um sinal de reversão, o ativo realmente abriu com gap e terminou respeitando em termos de fechamento o suporte em 35 e 25. A gente pode observar de maneira mais clara pelo G60. Abriu com gap, aqui está o primeiro candle do dia, da sexta-feira, depois perdeu força e vinha para um sinal mais forte e terminou respeitando os R$ 35,25. Fechamento do G60 abaixo desse valor, seguido de nova mínima, fatalmente teremos o fechamento aqui desse gap em R$ 34,12 a R$ 34,09. Inclusive pelo semanal, a gente já vinha falando que era uma região complicada para Vale, na faixa dos 37,88, vem com seus topos descendentes, mais um topo descendente no semanal, favorável com aquele fechamento do mensal que eu vou mostrar. E aqui a perda da mínima dessa semana, que foi de 35,05, reforçará a chance de queda, 35,02, reforçará a chance de queda para o 34,09, fechando aí o gap 34,12, 34,09, fechando o gap de alta na Vale, inclusive aqui no gráfico semanal. Mensal, a Vale terminou com queda de 6,3%, respeitando lá a média móvel exponencial de 13 períodos, não anulou o candle forte de baixa, que fechou abaixo de vários suportes, é importante ressaltar isso. Então o viés ainda da Vale em termos de médio prazo continua negativo. A gente viu no gráfico semanal topos descendentes, e aqui no mensal sinal de baixa, que houve a tentativa de anular esse sinal, mas não foi anulado totalmente. Apenas o fechamento abaixo de 33,51 foi um falso rompimento de suporte, pois houve um fechamento novamente acima dos 33,51. Mas se a gente observar bem, uma linha aqui em torno dos R$36, onde os corpos dos candles ficavam mais aqui acima, depois que houve esse fechamento abaixo, essa região ali dos R$36 já passou a funcionar como uma resistência de 36 a R$38, região de resistência de prazo maior para a Vale 5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço, uma excelente semana e até a nossa próxima videoanálise.